Amém. Queremos, nesta manhã, cumprimentar a todos os nossos irmãos, nossos amigos, e também para aqueles que estão nas redes sociais, que o nome do Senhor Jesus possa ser honrado nesta manhã. Muito bem. Eu gostaria de, antes de entrar na mensagem propriamente dita, nesta manhã, fazer aqui um lembrete. Eu não sei quantos de vocês, no dia 28 de junho, nós entregamos aqui um plano para a leitura da Bíblia. Não sei quantos já leram a Bíblia por completo. Então, esse plano é um plano muito bom. No máximo 3 capítulos por dia. Você vai ler o Velho, o Novo, e ler ali um pouco de Provérbios, Salmos, para não ficar a leitura muito pesada. Quantos aqui que não fizeram e gostariam de fazê-lo, eu trouxe, deixei lá com o diácono na saída. Então, aqueles que quiserem dar início a esse plano, poderão pegá-lo, então, na saída. Se você, hoje é dia 10, se você começar esse plano de estudo da Bíblia, hoje, quando for no dia 9 de janeiro do próximo ano, você já terá lido a Bíblia por completo. E é uma maneira de nós nos prepararmos, né? De nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Mateus capítulo 22, verso 29, tem um texto que é muito conhecido de muitos de nós, e o texto diz assim: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, nosso erro, às vezes, como cristãos, como adventistas, está de nós não conhecermos a palavra de Deus. E é vergonhoso quando alguém nos pergunta, nos interroga sobre algo que é da nossa fé e nós não o conhecemos. Nós mencionamos no sermão que nós pregamos aqui sobre a vida de George Miller. É um homem lá que viveu na Inglaterra, um homem alemão, mas viveu na Inglaterra, e esse homem leu mais de 200 vezes a Bíblia inteira. E o que mais me impressiona é que as últimas 50 vezes ele leu a Bíblia de joelhos. Agora, este homem, ele teve assim uma vida extraordinária. Ele fez um plano com Deus, dizendo o seguinte: olha, eu não vou pedir nada a ninguém, eu vou pedir somente ao Senhor, a Deus, as minhas necessidades. E esse homem, ele tentou por várias vezes ser um missionário. Ele fez alguns testes, muitas vezes foi chamado, mas nunca deu vontade de realmente fazer o trabalho como um missionário, né? Aí nós vemos que esse homem, ele realmente teve essa vontade de fazer a vontade de Deus. E Deus então apresentou um plano para ele. Olha, você está vendo aqui a Inglaterra, pós-guerra, olha as ruas da cidade, muitas crianças sem pai, sem mãe, crianças de 6 a 10 anos passando necessidade, e ali nós vemos então que ele sentiu no coração a vontade de formar e, quem sabe, alugar e construir orfanatos. E esse homem criou ali e cuidou de mais de 1000 órfãos. E sabe de que maneira?
orando a Deus. Como assim? Ele não pedia nada a ninguém. Senhor, ó, o Senhor sabe as nossas necessidades. E Deus o respondia. Sabe, o tema do sermão desta manhã fala sobre o poder da oração. Será que nós verdadeiramente cremos no poder da oração? E aqui vai uma pergunta. Você tem orado? Qual foi a última oração que você sentiu que Deus te respondeu? Deus tem respondido às suas orações? Quanto tempo você leva para orar a Deus? Em comunhão com Deus? Começo do ano. Muita gente, elas começam antes do início, né, fazer ali os desafios, né? Bom, o meu desafio nesse ano, eu quero ler a Bíblia. Eu quero dar um estudo bíblico. Eu quero... E fazem ali os seus projetos espirituais. E eu gostaria de dar aqui 3 sugestões que acredito que seja a base de todos os outros projetos que nós tenhamos em nossas vidas. Nós vemos aqui, tome pelo menos o tempo de 1 hora por dia para poder orar e estudar a Bíblia. É difícil? É. Quem é aqui que não tem que levantar cedo, trabalhar, às vezes estuda à noite, vai até não sei que horas, e ainda ficar 1 hora em estudo da palavra e oração, é muito difícil. Mas faça um plano. Se você pedir a Deus, Deus vai ouvir a sua voz, a sua oração. E você vai ter esta comunhão. O segundo desafio é de você ler um livro do Espírito de Profecia. Seja ele qual for. Tome tempo para ler. Por exemplo, uma sugestão que eu gostaria de dar é esse livrinho aqui, ó, muitos conhecem, Caminho a Cristo. Eu queria fazer uma pergunta aqui agora. Eu queria saber, uma mulher aqui, adulta, quem é que de vocês que ainda não leram o Caminho a Cristo, mas que gostariam de ler este ano? Quem é uma das mulheres aqui que gostaria? Que não tenha lido ainda, que não leu. A irmã Naira ali, né? Ok. Temos a irmã Naira, outra, a nossa irmã que se batizou há pouco tempo, muito bem. Um homem adulto também, que não tem e que não leu e gostaria de ler o livro Caminho a Cristo. Quem é? Tem algum homem aqui que não tem, que não leu e que gostaria de ler? Algum? Todos têm o livro Caminho a Cristo? Jovem, você não tem? Muito bom. Uma outra pergunta. Adolescente, pré-adolescente, que não leu e que gostaria de ler. Tem algum aqui, adolescente, pré-adolescente, que gostaria de ler esse livro? Quem? Nenhum pré-adolescente? Quem? Ah, o rapaz ali. Então, essas 3 pessoas, a irmã Nair pode vir aqui à frente pegar o livro Caminho a Cristo. Jovem, pode vir aqui. Qual é o outro irmão que também? Ah, vem cá. Aqui tem uma etiqueta aqui de Feliz Natal, tá? Está atrasado, mas a intenção é um presente para que vocês possam ler esse livro poderoso. O pastor Alejandro Bulhon, ele, em um dos encontros que teve com nós, obreiros, ele disse o seguinte: se você quer conhecer o plano da salvação, esse livro aqui, você precisa ler pelo menos 100 vezes. Eu falei, puxa, o homem acho que deve ter exagerado, mas não é, irmãos. Eu estou na 43ª vez. Pretendo chegar lá.
Mas cada vez que você lê, que você medita, é um livro poderoso. É lógico que ele não substitui a Bíblia, né? Ele apenas é uma luz menor que leva à luz maior. Ok. Nesse momento agora eu gostaria que você fechasse seus olhos, vamos orar, que nós iremos então estudar esse assunto. Pai querido, aqui estamos na qualidade de teus filhos, pedindo de ti que o Senhor, através do Espírito Santo, possa falar aos nossos corações, que nós possamos transformar as nossas vidas, para que possamos conhecer o teu plano para a vida eterna. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Ajuda-nos e conceda-nos a iluminação, em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que eu gostaria que nós abríssemos, encontra-se no livro de... deixa eu ver aqui onde é que está. Lucas, capítulo 6, e o verso 12. O livro de Lucas, Novo Testamento, terceiro livro, capítulo 6, o verso 12. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quem é essa pessoa aqui que fez isso? Jesus. Irmãos, Jesus, ele passou a noite inteira orando. Eu acho que no sermão anterior eu mencionei isso. Quantos de vocês aqui já tiveram um problema sério, seja ele de saúde, desemprego, problemas emocionais, que passaram a noite inteira orando? É difícil, né? É difícil passar uma noite inteira orando. Jesus o fez para escolher os 12 apóstolos. Passou a noite toda orando e pedindo orientação a Deus. Quanto tempo você tem orado a Deus? Quantas orações Deus tem respondido e você tem agradecido? Eu gostaria de dar um testemunho nesta manhã. Eu tenho um amigo que está morando lá no Belém do Pará. O nome dele é André. Teve ali, tem diabetes, teve umas complicações sérias de saúde. E ele falou, olha, teve uma recaída, teve acho que uns 2 ou 3 AVCs, e ele estava muito mal. E fiquei sabendo da situação, pedi, né, começamos a orar. Eu pedi para algumas pessoas aqui, no particular, para orar por essa pessoa, e não é que Deus respondeu? Puxa vida, amém. Como a gente fica feliz. A pessoa estava muito mal, e Deus respondeu a oração. Deus tem respondido as suas orações, irmãos. Agora, nós temos que tomar cuidado, irmãos, que Deus, ele não vai responder as orações como nós queremos que ele responda, porque isso é presunção. Deus tem a maneira de responder às orações. Nós precisamos realmente fazer ou estar no caminho para que Deus possa responder. Uma irmã mais velha que eu, que já faleceu, há uns 8 anos atrás, fiquei sabendo que ela estava lá na Unicamp, estava na UTI, estava numa situação muito delicada. E ela estava numa área de isolamento. Ela fez uma cirurgia do coração
estava com uma bactéria no coração. Essa minha irmã foi moradora de rua muitos anos, foi usuária de drogas, de bebidas alcoólicas, e veio a notícia, eu estava morando ali em Arthur Nogueira, falou assim, ó, vem aqui. E eu, como um bom ancião de igreja, peguei o meu equipamento que nós temos, né, pusemos ali o azeite de oliva e tal, e falei, eu vou fazer a unção da minha irmã. Aí perguntei para uns pastores e tal, falei, não, você pode ir lá. Aí eu fui fazer a unção, mas irmãos, no fundo, eu já estava com o pensamento da Igreja Católica, né? Que eles praticam a questão da extrema unção. E eu falei assim, essa é minha irmã, pelo que eu conheço, pelo que eu já convivi, não há mais condições. Ela está num estado de isolamento total. Os rins travaram. Ela fez hemodiálise. E eu fui cumprir o meu papel como ancião, como irmão, né? E fui lá ungir e falei, Sirlei, olha, a unção ela serve ou para a vida ou para o descanso. Depende da vontade, mas Deus queria mostrar para mim o que Deus pode fazer. Deus é poderoso. E eu fiz sair e esperando. Bom, a qualquer momento vem ali a notícia, olha, faleceu e tal, não sei o quê. E ó, essa minha irmã ainda viveu 3 longos anos, fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. E aí eu pensei, olha, Deus me mostrou. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele pode. Deus, Ele age. Deus, Ele faz coisas que nós não podemos imaginar. E sabe, irmãos, não é só para essas questões graves, né, e sérias. Deus, Ele responde orações simples. Puxa, não sei onde é que eu coloquei a chave do carro. Já aconteceu isso com você, não é? Eu não estou achando. Dobre os seus joelhos. Ore a Deus. Deus, Ele vai fazer com que você encontre. Deus, Ele quer ser o seu amigo. É como Enoque. Enoque andava todos os dias com Deus. E chegou um dia, Deus falou assim, Enoque, agora acho que você caminhou muito comigo, você está muito longe da sua casa. É melhor você vir para a minha. Enoque andou com Deus 365 anos. É quase que um dia por ano, né? Mas 365 anos. E Deus então pegou Enoque e levou. Irmãos, muitos de nós podemos estar pensando agora aqui, mas será que isso é possível? 2026, há tantas coisas, há tantos problemas na vida. Você que é pai, você que é mãe, quer ver desestruturar um pouco a sua estabilidade? O filho ou a filha ligar, falei, pai, mãe, ó, fiquei desempregado. Olha, eu fiz um exame ali, deu o resultado X. Como é que você se sente? Você fica perdido. Você fica desorientado. Você fica aguardando uma bênção de Deus. E Deus, Ele responde, irmãos. Agora, precisa você estar em comunhão. Você precisa estar em comunhão com as coisas. Agora, veja, esse livrinho aqui, Caminha Cristo, na página 91, diz assim, Jesus, suportava lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Conforto e alegria na comunhão com o Pai. Se o Salvador da raça humana,
o Filho de Deus sentia necessidade de oração, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores sentir a necessidade de constante e fervorosa oração? Quanto mais nós precisamos. A página 94 diz assim: entretanto, dizer que a oração sempre será respondida do jeito que desejamos, o irmão White fala que isso é presunção. Deus responde, mas não do jeitinho como nós queremos. Agora, irmãos, Tiago 4, vamos ver lá, livro de Tiago, capítulo 4, depois do livro de Hebreus, o verso 2 e o verso 3, são dois versos assim que nos faz pensar e meditar muito. Tiago 4 diz assim, verso 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. E aqui ela vem respondendo: pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis e nada recebeis. Mas por quê? Porque nós pedimos mal. E muitas das coisas que nós pedimos, como a própria palavra de Deus diz, é para nós esbanjarmos com as coisas desnecessárias. E Deus quer realmente nos ajudar. Aqui, nós vemos que existe condições para que as nossas orações sejam atendidas. Por exemplo, você quer prestar um vestibular na USP, na Unicamp, numa das grandes universidades para a medicina, você chega, sai daqui, vai lá e faz e passa, é assim? Não é. Você tem que se preparar, você tem que ter um certo conhecimento para poder passar em um vestibular. E para que as nossas orações sejam atendidas, elas têm alguns critérios. Por exemplo, o primeiro deles, lá no Caminho a Cristo, página 92 e 93, diz assim: é sentir nossa necessidade do auxílio de Deus. Nós temos que sentir a necessidade. E veja lá, livro de Lucas, capítulo 11. Novamente lá o livro de Lucas, capítulo 11, verso 9 e o verso 10. Lucas, capítulo 11, verso 9 e 10. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Então há necessidade, irmãos, de nós pedirmos, buscarmos, batermos, e Deus irá responder. Uma outra questão, irmãos, diz assim: se mantivermos iniquidade em nosso coração, e se apegarmos a algum pecado de maneira consciente, o Senhor não nos ouvirá. Eu tenho um pecado acalentado no meu coração, e eu sei que eu tenho esse pecado, e eu não confesso esse pecado a Deus, eu não me arrependo. Você pode orar, mas Deus não irá responder a sua oração. Você tem que estar com o coração predisposto, um coração puro, para que Deus possa responder a sua oração. Por isso que em Isaías, vamos ver, Isaías 59. Isaías 59, verso 2.
Olha que pensamento maravilhoso. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, a nossa iniquidade faz separação entre Deus, entre nós e Deus. Outra questão para que as nossas orações sejam atendidas é que nós tenhamos que ser perseverantes na nossa fé. Se você não for perseverante na sua fé, Deus não vai ouvir. Tem pessoas que falam: eu já pedi. Quantas vezes? Eu pedi uma vez, Deus não respondeu e Deus não quer. Não é assim. Nós temos que ter perseverança na fé. Hebreus, vamos lá, Hebreus 11, no verso 6. Hebreus 11, verso 6. A palavra de Deus diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu li já 2 vezes, esse livro do Guilherme Miller, o livro O Guardião dos Órfãos de Bristol, e é interessante o que esse homem um dia fez. Olha que interessante. Quando as crianças se inclinaram a cabeça, George Miller orou de forma bem simples. 300 crianças. Ele diz assim: querido Deus, agradecemos o que Tu nos darás para comer. Amém. Não tinha absolutamente nada para dar a essas crianças. E ele agradeceu a Deus. As crianças então fez aquele barulho, com as cadeiras e tal, se ajeitando nas mesas para comer. Ali estava o prato, ali estava uma caneca, mas não tinha absolutamente nada. De repente, ouviu-se alguém bater a porta. E lá foi Guilherme Miller e as crianças ali esperando. Guilherme Miller foi à porta, abriu a porta. Era um padeiro. Falou: Seu Jorge, me desculpe, esta noite eu não consegui dormir. E o Espírito Santo falava para mim fazer pão. E eu assei esses pães. Aqui está uma bandeja. E Guilherme Miller falou assim: olha, Deus seja honrado por essa sua atitude. E tem mais ali na carroça. Eu preciso que me ajude a pegar os pães. E lá foram então e começaram a distribuir para as 300 crianças pão fresquinho, pão quentinho. De repente alguém bate de novo a porta. E Guilherme Miller vai até a porta e um leiteiro disse: Sr. Miller, me desculpe, a minha carroça quebrou bem em frente ao seu estabelecimento. Eu estou com 15 latões de leite e eu preciso que vocês me ajudem a descarregar para que o senhor possa usar esse leite, para que eu possa arrumar a roda do meu carrinho, do meu carro. E ali então Guilherme falou assim: mas a que custo? E aquele leiteiro falou assim: sem custo nenhum, eu vou perder o leite. E aí Guilherme Miller então pediu para que alguns das crianças mais velhas fossem ajudar aquele homem a descarregar 15 latões de leite. Logo mais serviram, as crianças tomaram leite, comeram o seu pão,
ficaram satisfeitas e na saída, porque dali eles tinham que ir para a escola. Aí a secretária orou para Guilherme Miller e falou: puxa, isso só pode ser de Deus. Mas ele respondeu: é lógico, com certeza, Deus providenciou. Outra experiência desse homem de oração. Hoje eu entendo que Guilherme Miller não só leu 200 vezes a Bíblia, mas ele a leu com oração, pedindo iluminação de Deus. E Deus o concedeu. Guilherme Miller, já depois de uma certa tempo de trabalho com os órfãos, ele começou então a visitar pessoas, igrejas, pessoas importantes que chamavam para que ele então desse o testemunho sobre a sua experiência. E ele então começou a viajar. Diz esse livro que ele deu ali para mais de 3 voltas, se fosse contar o percurso, né, de mais de 3 voltas pelo mundo, ao redor do mundo, pelas viagens que fez. E ali ele já estava com mais de 90 anos. E uma dessas viagens, ele pegou um navio. Esse navio deveria ir para Quebec. E de repente, o navio chamava-se Sardenha. E de repente, ali no rio, ali, ficou uma neblina. Não se enxergava nada. O capitão do navio chegou para o senhor Guilherme Miller e falou assim: olha, infelizmente nós vamos ter que parar. Nós não conseguimos enxergar nada. O senhor está vendo? Não conseguimos enxergar nada. Guilherme Miller chegou para o capitão do navio e falou assim: vamos orar? Desceram ali no camarim, onde tinha um beliche, eles se ajoelharam, o capitão e Guilherme Miller. E Guilherme Miller falou: Senhor, limpe, por favor, esta neblina, porque eu tenho um compromisso que é teu, de pregar a tua palavra. E eu preciso estar em Quebec no sábado. Por favor. Eu agradeço a sua providência. Amém. O capitão do navio começou a gaguejar e a querer orar também. Guilherme Miller colocou o braço nos seus ombros e falou assim: capitão, não precisa orar. Deus já respondeu. Aquele homem ficou assim, sem saber, falou: vamos subir, vamos até a proa. Aquele capitão abriu a porta. Quando ele olhou, não tinha uma neblinazinha sequer, tudo limpo, tudo claro. Aquele homem se entregou a Jesus naquele dia. Ele não era um crente, era um ateu. Sabe, isso pode acontecer na sua vida? Pode. Eu, com 8 anos de idade, meu pai era um alcoólatra, uma família miserável, uma família tóxica, 8 irmãos, 7 irmãos, né? Comigo 8. Minha mãe falou assim: filho, não dá, seu pai do jeito que está, você vai para um orfanato de Fleiras, você e o seu irmão. E as minhas 2 irmãs mais velhas vão para um outro orfanato, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, aqui em São Paulo, e para eu poder trabalhar, porque senão não tem condições. As outras 4 irmãs vão ficar com a avó, que era a mãe da minha mãe, para cuidar, para poder levar a vida. Irmãos, eu fiquei ali, nesse orfanato, 1 ano. 1 ano. A comida do almoço era sopa de fubá. A comida da janta era sopa de fubá.
Mas não é esse fubá como nós temos hoje, milharina, um negócio, né? Não. Era feito com sal grosso. E muitas vezes a gente ali, comendo com a colher, havia uma pedrinha, né? Falei, putz, era pedra de sal. Você tirava aquela pedra de sal e continua comendo, porque aquilo era comida. Um domingo resolveram fazer uma macarronada. Assim, na vidraça do refeitório, tinha alguns vidros quebrados. E aqueles órfãos, né, aquelas crianças, eu era um dos mais velhos ali, tinha o quê? 8 anos. Olhava pelo buraco e via aquele negócio assim, em pé, amarelo. E aqueles órfãos nunca tinham comido macarrão. Hoje vai ter macarrão. Que alegria. Meu, que desastre. Entramos para comer, não dava. Era um macarrão duro, não sei, não me lembro hoje quantas, mas era meninos e meninas. Era muita criança. E não tinha, era uma coisa horrível, não deu para comer aquilo. Enfim, aquilo passou. Aos domingos, todos os domingos, e todos os dias a gente rezava o terço no refeitório. Rezava o terço, Ave Maria e tal, toda aquela, né? Era católico e não sei o quê. Mas eu lá no meu coração falei, Senhor, isso aqui não é vida para mim. A minha avó era adventista do 7º dia. Eu já tinha ido na igreja com a minha avó. A minha mãe já tinha sido adventista do 7º dia. E eu sabia que a igreja adventista tinha uma rede de escolas muito boas. E que tinha internatos também. E eu com 8 anos, ajoelhado ali, porque tinha que não sei quantos Padre Nossos era feito ajoelhado. E nessas que eu ajoelhava, eu fechava os olhos, Senhor, Tu estás me vendo aqui. Tu sabes que eu estou aqui. Mas essa não é a minha vontade. Eu quero e eu desejo estudar no colégio adventista. E naquela época o que eu conhecia e sabia era que tinha um colégio em Campinas e tal, em Hortolândia. Senhor, eu quero estudar nesse colégio. Fiquei 1 ano, saí, meu irmão ainda ficou mais 1 ano nesse colégio. Comecei a ajudar meu avô nos trabalhos, comecei a trabalhar, fui trabalhar, e eu trabalhava numa empresa de processamentos de dados, era um prédio de 10 andares, eu falei assim, bom, eu vou comportar. Orei a Deus, Senhor, me abençoe, me ajude. Eu quero estudar no colégio adventista. E naqueles 10 andares eu comecei a vender. Só nesse prédio que eu trabalhei, eu consegui um estipêndio. Liguei para a associação, falei, pastor, eu tenho aqui o pedido, é tantos livros, tal, os homens não acreditaram. Como? Aí ele falou, por segurança, vamos chamar um assistente de comportagem, um alemãozão forte, alto. Vamos ver se esse menino realmente vendeu, se, né? O que está acontecendo? Ele foi, levou os livros, eram muitas caixas. E ali então comecei a entregar aqueles livros. E ele ficou comigo no começo, depois ele pegou e foi embora. E eu consegui. Aí eu falei assim, não, espera aí, eu tenho que comportar, tenho que ir para o interior. Aí me deram 2 cidades, Itararé e Lorena. Não, Itararé e Itapeva. Itapeva e Itararé, que é divisa com São Paulo com Paraná. E fomos comportar. Deus ouve a oração? Ouve. Ouve de um idoso? Ouve. Ouve de uma criança? Ouve. Deus está, irmãos, à espreita. Deus está à nossa disposição para responder às nossas orações.
É o prazer de Deus nos tornar felizes. Ele quer, irmão, que você seja feliz, que você consiga atingir os seus desafios, os seus projetos. Uma família pobre, marré, mas Deus, Ele abençoa. Fiz faculdade, fiz pós-graduação, trabalhei nesta obra de Deus 40 anos, fiz de tudo, engoli muito sapo. Não pensa que trabalhar na obra é fácil, é lindo, maravilhoso. Não é, não. Você engole muito sapo. É muitas dificuldades. É muita guerrinha entre as pessoas. Pessoas que querem passar a perna em você. Mas quando você tem o propósito de servir a Deus, feche os olhos para essas coisas. Problemas tem em todos os lugares, inclusive na obra. Aqui, irmãos, eu considero aqui a igreja como um hospital. Aqui é um hospital espiritual. Aqui nós temos pessoas que têm uma gripinha espiritual e tem pessoas que têm câncer espiritual. Mas todos nós somos filhos de Deus. Deus quer salvar a todos, inclusive eu. Deus quer nos salvar. Agora, você precisa escolher, você precisa crer e aceitar. Não é fácil. A vida para ninguém é fácil. Se for fácil, tem alguma coisa errada. Nós estamos aqui, irmãos, apenas de passagem nesse mundo. E precisamos nos preparar devidamente para encontrarmos. Irmãos, o que é? Aí tem irmão Antenor ali, né? Eu caminho com ele quase todos os dias. Está difícil acompanhar o velhinho ali, mas estou tentando. Homem com 80 anos. Está ali, lutando para que... Mas o que é 80 anos, irmãos? Em comparação com a eternidade. Uma eternidade, não é nada. Não dá nem para comparar, é uma coisa de nada. Irmãos, segure essa bênção. Estude a palavra de Deus. Tome tempo para orar. Você sai às 6 horas para trabalhar? Levante às 4:30. É difícil? É. É que nem caminhada. Eu estou sofrendo, mas eu vou chegar lá. É exercício. Você tem que ir fazendo. Você tem a cada dia, você tem que ir se desenvolvendo. Deus vai te abençoar. Nesse momento, irmão, nós iremos ouvir uma mensagem pela Ingrid. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa falar ao teu coração, que você possa tomar a decisão de hoje, tomar a decisão de fazer o melhor para a sua vida.